Eu fiz esse desafio da Uber no último final de semana para ganhar R$ 130 com 60 corridas. Valeu a pena? Não valeu a pena? Como que foi isso? Vou contar para vocês nesse vídeo. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilha ele com os seus amigos aí que são motoristas de aplicativo e gostam de ter esses feedbacks sobre, tudo que acontece no dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou o Kalel, tá? Tenho esse canal, como eu falei para vocês, que a gente cria aí conteúdo para os motoristas de aplicativo assistir e outras pessoas que querem saber também sobre as coisas que acontecem no dia a dia de um motorista de aplicativo. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa situação. No final de semana a gente teve esse desafio da Uber aí, como eu falei, que ia pagar R$ 130 se você fizesse 60 corridas ou R$ 140 se você fizesse 80 viagens, no caso, né? E o que eu tenho a dizer para vocês? Quando eu aceitei esse desafio, eu imaginei que, 60 viagens, se eu fizer 20 por dia, são 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo, a gente consegue ali, no final, ter um rendimento bacana e consegue esse bônus, né? No planejamento, né, era eu fazer na sexta-feira, que é um dia que eu ia trabalhar mais tempo, o máximo de corridas que eu conseguisse, para que no sábado e no domingo eu conseguisse diminuir o número de corridas entre os 2 dias e fosse bem tranquilo. Porém, aconteceram alguns imprevistos e não saiu exatamente como eu planejava. Tanto que ontem, no domingo, eu tive que estender mais o meu horário para mim conseguir, fazer esse desafio, concluir esse desafio. Qual que era a minha intenção? Minha intenção era, na sexta-feira, fazer o máximo de corridas curtas que eu pudesse. Óbvio, eu não ia deixar passar viagens interessantes, viagens que me levassem para locais interessantes, que ia aumentar o meu rendimento, aumentar o meu faturamento. E foi isso que eu fiz. Tanto que as corridas que eu fiz na sexta-feira, a gente girou ali em torno de R$ 400, né? Foi um dia muito produtivo, um dia muito bom, levou os ganhos da semana. Mesmo assim, eu fiz, acho que se eu não me engano, 27 corridas na sexta-feira. Foram bastante corridas e foi um dia muito bom. Só que no sábado, que foi o problema? Meu sábado, ele não rendeu como eu esperava. Eu esperava que fosse um sábado que tivesse bastante corrida e, na verdade, ele não teve. Foi um sábado bem parado aqui na minha cidade. Para quem não sabe, eu moro em Taubaté, cidade do interior de São Paulo. Aqui é um pouco diferente de outras localizações. E como foi o primeiro sábado do mês e muitas pessoas ainda não tinham recebido o salário, possivelmente seja por isso que o movimento estava bem devagar. Lógico, movimento bem devagar, o que eu optei? Vou descansar no período da tarde e não vou trabalhar mais naquele dia. Fiz somente de manhã, fiz as corridas que davam e deixei 22 corridas para o domingo. No qual eu pensei, 22 corridas no domingo, dá para dar conta. Trabalho um pouco de manhã, trabalho um pouco à tarde, a gente dá conta. Faço ali em torno de 8 a 10 corridas de manhã, para tarde e noite sobra 12. De boa, tranquilo, 7 horas da noite eu encerro com o desafio completo. Falha minha. Não trabalhei de manhã por questão de imprevisto, sobrou o período da tarde / noite. Quando eu comecei já eram mais de 4 horas da tarde. E é aquela, você começando mais de 4 horas da tarde, acaba que você fica refém, do horário do pessoal que eu falo, é o pessoal da igreja, o pessoal indo para a igreja e tudo mais. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui, nenhuma dessas corridas aqui é interessante. Tive que estender, O pessoal da igreja teve poucos, eu peguei muita saída de shopping. E o problema foi que no começo eu peguei alguns deslocamentos muito grandes, de coisa de 20 minutos, 15 minutos. Lógico, isso ajudou com os meus ganhos, fez com que a gente ganhasse em pouco tempo ali um valor legal. Só que isso prejudicou na minha quantidade de corridas, porque o foco desse final de semana não era para focar em KM, não era para focar em ganho por hora, não era para focar nisso, Era para focar em quantidade de corridas. Eu tinha que fazer 20 por dia. Como teve um dia que eu fiz menos, faltavam 22. Eu tinha que completar essas 22 corridas no domingo. Eu tinha que ser ágil, rápido, fazer as corridas curtinhas. Mas porém que nem as corridas curtinhas estavam tocando no domingo. As corridas mais curtas que eu fiz no domingo, assim, eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 só que foram bem curtas. E a maioria era corrida de 15, 12 minutos com o passageiro dentro do veículo, sem contar o tempo que a gente tinha que ir até o deslocamento, até onde eu poderia buscar, o passageiro. Então, o que eu aprendi com esse desafio? Passar para vocês o meu feedback, o que eu vou fazer nos próximos desafios que forem parecidos com esse. Primeiro, no primeiro dia,
focar o máximo possível em viagens curtas, não fazer viagens longas, entendeu? Mesmo que seja um dia, tá valendo muito a pena, não posso deixar passar, tudo mais. Você tem que botar na ponta do lápis, na verdade. Mas foque o máximo que você puder nas viagens curtas, aquelas que vão te levar para um local onde você vai pegar um passageiro e ir para a próxima. De preferência, viagens até 15 minutos e que te levem, né, como eu falei, para esses locais aonde você vai pegar o próximo passageiro. Por exemplo, vou daqui ali eu vou deixar e com certeza em perto eu vou pegar outro passageiro. Ser rápido, tentar fazer 4 viagens, 3 viagens por hora no mínimo, entendeu? De 3 a 4 você consegue ali, vamos supor que foi nesse caso, eu tinha que fazer 60 corridas. Se eu tivesse feito ali 3 viagens por hora, por exemplo, em 10 horas de trabalho a gente tinha feito 30. Eu fiz 27, só para vocês terem uma noção. Foi bem próximo disso, só que eu fiz em 12 horas de trabalho, não foram em 10. Eu tive que estender um pouco mais. Então, essa estratégia de fazer o máximo de corridas em um curto espaço de tempo é o mais interessante, é o mais inteligente de ser feito. Aí, nos outros dias, você foca mais nos ganhos. Ou então você faz que nem eu tentei, né? O meu caso, o que dificultou foi a questão de eu ter 2 imprevistos, ter um dia muito fraco e um imprevisto no outro dia que eu tinha planejado. Mas, se tivesse dado tudo certo, teria sido bem tranquilo ter sido feito, né, esse desafio. A gente teria conseguido ali completar ele, garanto para vocês, antes das 7 horas da noite, porque tava uma questão legal, né? E tava um dinâmico até interessante. Então, quando tem dinâmico, sinal que tem demanda. Tem o pessoal querendo sair, tem o pessoal indo para os locais. E isso faz com que, né, a gente se anime para trabalhar e tenha mais corridas para poder estar fazendo esse deslocamento rápido de vários lugares para outros lugares, né? Então, pessoal, é o que eu falo para vocês. Vale a pena fazer esses desafios. É muito interessante, só que é o que eu tô falando. Foque primeiro nas corridas curtas. Faça, sei lá, no período da manhã, faça 10, 12, 15 corridas curtas. Para no período da tarde, que o pessoal vai estar saindo embora para casa e tudo mais. Tem a questão dos barzinhos, se você trabalha mais à noite, ajuda bastante nos ganhos. Aí você leva os seus ganhos. Mas no começo do dia, tenta focar o máximo nessas corridas curtas, que vão facilitar com que você acumule a quantidade de corridas que você precisa para completar o desafio e consiga, né, lidar com os imprevistos que vão acontecer. Mas essa experiência de fazer esse desafio foi bem interessante. Eu até recusei corridas para São Paulo, corridas para cidades afastadas, porque eu precisava completar esse desafio, entendeu? E não ia compensar eu trocar o desafio por uma viagem longa. Eu fiz até o cálculo na hora ali, mas eu vi que não valeria tanto a pena assim fazer essa troca, entenderam? Então, é basicamente isso. Quando tiver desafio de completar número de viagens, façam primeiro as curtas. Façam o máximo de curtas no primeiro dia. De preferência, igual eu falei para vocês, se vocês conseguirem no período da manhã fazer ali 15 corridas, você vai adiantar bastante para você. Se você fizer nos 3 dias, por exemplo, 15 corridas por período da manhã, você já mata 45 corridas. Isso facilita muito para você. Agora, se na sua cidade tiver muita corrida longa, aí a sua estratégia vai ter que ser diferente. Porque, como eu falei, esse desafio foi um desafio de quantidade, não de qualidade. Certo? Bom, pessoal, então eu espero que o meu feedback ajude vocês de alguma forma, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Esse vídeo aí foi diretão para vocês, mas querendo passar esse feedback sobre esse desafio que eu fiz no final de semana, no qual a gente ganhou R$130 com 60 corridas. É bastante, mas também é pouco. É como se você ganhasse ali em torno de 2 alguma coisa por corrida. Certo? Bom, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!